Eu não acho que a maioria usa fixa. Eu acho que a maioria dos grandes fotógrafos usam fixa. Tá aí a grande diferença. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. Não é uma divisão, mas a maioria, assim, a maioria dos fotógrafos usam lentes fixas, né? Eu Uhum. tenho lente fixa e tenho lente zoom. Lente fixa eu uso só eu tenho 50 mm, a única que eu tenho, né? Fixa, 50 mm. Eu só Uhum. uso ela mais no making off, Uhum. né? Quando precisa de um desfoque maior, que era um 4, né? Então dá um desfoque legal. Às vezes você pega aqueles making off com muita gente no espaço ali e tal, e você não quer mostrar, então você usa mais ela. E tem as lentes zoom, 24-70, 70-200, a 14-24. E eu tô vendo assim que a maioria agora tá muito com lente fixa, né? Vocês usam a 35, a 50 e a 85, né? Eu hoje uso basicamente a 35 a 50. A 35 a 50. Isso. Certo. Dá muita diferença na qualidade, no trabalho. Eu não sou assim, todo mundo fala que a lente zoom te deixa acomodado Isso. dentro do evento, te deixa acomodado. Eu não sou um cara acomodado, eu vou para cima, eu ando o evento inteiro, independente se eu tô com a lente zoom ou não, entendeu? Eu não paro. Todo mundo fala que parece que eu tenho um motor, o motor nos pés. Eu estou de Entendi. um lado, eu vou para o outro, eu ando o evento, independente se eu estou com a lente zoom ou não. E eu procuro usar o menos possível o zoom da lente. Eu uso mais gosto mais abertura, 24 direto, ou se eu estou com a 14, entendeu? Gosto mais de. Entendi. E dá muita diferença no resultado, tem esse paradigma aí que o pessoal está Vamos lá. falando. Então vamos lá, por partes, tá? Esse é um assunto que dá para falar horas, mas eu vou tentar resumir ele Sim, aqui para você. Primeiro, você acha que você não está acomodado. E eu não estou dizendo que você está, não. Mas o que eu estou tentando te dizer é que quando você pegar uma lente fixa na mão, você vai ser ainda menos acomodado. Se você já caminha uhum, bastante, se movimenta bastante, você vai se movimentar ainda mais. Tu entende? Porque, certo. ó, se movimentar na fotografia não é caminhar, não. Somente. Não é só andar. Então, assim, Sim, tem passa para duas lateral, para um grandes. lado, para o outro. Tá, segura. Tem duas grandes dicas não é dicas, né? Mas técnicas que eu ensino, que espere, não desista. Ou seja, Uhum, é onde eu falo para a gente se movimentar menos e esperar mais os momentos. Existe outra que é para se movimentar, ande bastante. Existe outra que é não seja um pato. Ou seja, que é não sair correndo que nem um besta, correndo para cima e para baixo, fazendo todo tipo de foto, e no final das contas, tipo um pato, né? Que anda, que voa, que corre, que nada, mas que no final mesmo, a única coisa que sabe fazer bem é cagado. Então eu faço uma brincadeira do pato com o fotógrafo, que eu já fui muito um fotógrafo pato, que corria, fazia, andava um monte, passava o tempo todo fotografando e tudo, e cá para um lado e para um outro, e com lente tal, e com a outra lente, e mais aberto e mais fechado, e vai e vem. E no final eu tinha tudo muito igual e não estava contando história nenhuma, estava fotografando só as coisas ao meu redor. Então, uhum. na minha opinião, sobre lente fixa e zoom, cada um tem a sua preferência. E eu não acho que a maioria usa fixa, não. Eu Mas está tendo acho. uma grande imigração, né? Não. Eu não acho que a maioria usa fixa. Eu acho que a maioria dos grandes fotógrafos usam fixa. Tá aí a grande diferença. A Sim. maioria dos fotógrafos, sem sombra de dúvida, usa zoom. Agora, a maioria dos fotógrafos bons, que mais são conhecidos, sim, quase todos eles usam fixa. Então, só por essa informação eu já começo a pensar assim: olha que padrão interessante. Grande parte dos grandes fotógrafos
usam fixa. Então, será que eu sou diferentão para usar lente zoom ou será que existe ali um padrão? Então, assim, primeira coisa, né? Quando eu comecei a estudar lá atrás, eu comecei a reparar nisso. E eu pensei, cara, se todo mundo que eu admiro, que eu gosto, usa lente fixa, tem alguma coisa que essa parada muda. E aí eu fui pesquisar, fui comprar, fui experimentar e eu vi que elas são mais leves, elas são mais claras, elas são mais nítidas, elas são mais baratas, mas principalmente ela faz a gente pensar menos no equipamento e mais no nosso posicionamento. Então o que acontece? Normalmente quando a gente está com uma lente zoom, a gente se posiciona num lugar e faz o microajuste com o zoom. Né? Um pouquinho mais frente, um pouquinho mais atrás. Quando a gente está com a lente fixa, esse microajuste é no corpo. E, cara, o nosso psicológico praticamente fala pra gente, cara, tenta se movimentar o menos possível, você está cansado, anda menos. Ou seja, a gente, para evitar a fadiga, a gente passa a chegar no lugar certo, mais certo. Sem precisar se agachar e, eita, tem que ir um pouquinho mais para frente, eita, tem que ir um pouquinho mais para trás. Então, na minha opinião, a lente fixa me faz eu não mais pensar nas minhas lentes. Então, quando eu estou fotografando, eu sei como ela se comporta. Porque, olha só, se você tiver uma 24-70 na sua mão, você tem exatas... Ó, deixa eu contar aqui. Ó. Você tem 70 menos 24. Você tem 46 possibilidades para fazer uma foto. Se você está parado aqui, eu estou parado aqui, você está aí. Quando eu estou com uma 24-70, sem eu me mexer, eu tenho 46 possibilidades de foto. Como assim, Robson? Em 24, em 25, em 26, em 27, em 28, em 29, até 70. Ou seja, parece melhor. Quanto mais possibilidade a gente tem, melhor. Eu acho que é o contrário. Quanto menos possibilidade a gente tem, melhor. Olha só, quando a gente tem muitas opções, a gente normalmente não consegue decidir qual é que é a melhor. Quando a gente tem muitos planos, às vezes a gente fica em dúvida de qual plano seguir e acaba por não escolher nenhum. Se você entregar muitos pacotes para o seu cliente, ele vai ficar na dúvida de qual comprar e acaba que não compra nenhum porque ficou na dúvida. Ou seja, eu acho que tem um vídeo muito legal no YouTube que conta sobre o paradigma da escolha. Uma coisa assim, acho que é paradigma da escolha, ou paradigma da... Uma parada assim. Ele explica por que é melhor ter menos opções do que ter mais opção para a nossa cabeça. Então, o que acontece? Quando eu olho agora, mesmo sem câmera, eu sei exatamente, se eu tivesse uma 35 na minha mão, o que eu conseguiria compor. Se eu tivesse uma 50 minutos na minha mão, na minha lente, na minha câmera, eu saberia exatamente quanto disso aqui estaria a composição. Ou seja, eu não preciso mais ter a câmera na minha mão para saber a distância que eu preciso estar para fotografar em 35, a distância que eu preciso estar para fotografar em 50. É uma parada um pouco mais avançada, e nem todo mundo consegue entender isso. Mas é uma parada assim, ó, eu consigo entender como é que funciona a junção dos planos no fundo da minha fotografia. Que a 35 funciona de uma maneira, a 50 funciona de outra. Você consegue entender isso? Sim. Por exemplo, se você está em 24 milímetros, os planos lá no fundo eles se afastam. Se você coloca em 70, os planos se comprimem lá no fundo, certo? Então, o que acontece? Eu consigo saber exatamente como isso se comporta com a 35 e como isso se comporta com a 50 e como isso se comporta com a 85. Ou seja, eu consigo ter mais precisão das coisas. Então, por exemplo, se eu quero fotografar em eu quero fotografar eu aqui, tá? E essa caneca que está aqui na minha frente, eu quero tudo isso em foco. Enquanto você teria que focar na sua 24-70, qual abertura você teria que usar? Aí, digamos aí, uma abertura 5, 6 para cima, 8, depende. Tá, peraí. Depende do quê? Então, depende de quanto você quer assim, a nitidez do foco, né, em tudo. Porque se você está em 2.8, ela, por exemplo, a 24-70 é 2.8. Ela vai dar um desfoque. Ou se você focar aqui, vai desfocar o seu rosto. Focar no seu rosto, desfoca a caneca. Tá, mas não é só isso que depende, não. Tem uma outra coisa que depende mais do que isso. A distância focal. Isso quer dizer o quê? Quer Você dizer vai ter que se afastar um pouco mais. Em 24 vai o quê?
Vamos lá. Se eu quiser foco nessa caneca e no meu rosto, depende da abertura que eu vou ter na minha lente, na minha câmera, Sim. certo? Uhum. Certo. Agora, vamos lá. Eu vou chutar que a gente vai colocar em f5.6. Beleza? Certo. Beleza. Ó, a composição é só isso aqui, tá? É só isso aqui. Beleza? Vamos lá. Eu quero o mais focado possível em 5.6. Qual milímetro você usaria? Aí ia dar mais ou menos vai perto de 50. Sabe por quê? Quanto mais a grande angular for sua lente, menos vai desfocar. Então, eu, Robson, pegaria minha 24mm, 24-70 em 24mm, chegaria bem próximo, e em 24mm, em 5.6, isso aqui ia desfocar bem menos do que se eu fosse para trás e colocasse em 70. Em 70, mesmo no mesmo 5.6, ia desfocar muito mais essa caneca. Entendi. Do que o meu rosto. Ou seja, o que eu estou tentando te falar, Levi? Olha que massa essa aula, tá? Tá massa, baita pergunta. O que acontece? É difícil a gente saber qual abertura a gente quer para o tanto de desfoque que a gente quer numa lente zoom. Eu estou dando só um exemplo, tá? Existem vários outros exemplos aí da lente zoom e fixa, mas eu estou dando um. É muito difícil a gente saber. Agora, na 35 e na 50 eu sei exatamente. Por quê? Porque não muda, é sempre igual. Então eu estou acostumado a isso, eu estou habituado a isso. É quase como um piloto de Fórmula 1 correr sempre, sei lá, 10 corridas com o mesmo carro, com o mesmo estilo de carro, ou do que ele correr cada corrida dele, ele usar um carro diferente, com uma aerodinâmica diferente, com um motor diferente, com uma potência diferente. Qual dos carros ele tende a dirigir melhor no final das últimas 10 corridas? Não entendi a comparação. Repete de novo, por favor. Vamos lá. Se eu for um piloto de corrida e eu correr 10 corridas com o mesmo carro, certo. E se eu correr essas mesmas 10 corridas, cada uma dessas corridas com um carro diferente, a probabilidade é que na 10ª corrida eu esteja correndo muito melhor, fazendo a corrida num tempo muito menor, se eu tiver com o mesmo carro do que cada evento. Corrida com carro diferente. Exato. Por quê? Porque a gente se acostuma como é que é a potência dele, como é que ele faz a curva, como é que é a aerodinâmica. Falando de Fórmula 1, sei lá, né? Então, assim, na fotografia é parecido. Quanto mais a gente se acostuma com a nossa câmera, com a nossa lente, mais a gente domina ela. Então, o que acontece? Eu gosto muito da lente fixa por conta disso. Por esses detalhes bem técnicos que são difíceis para entender. E na lente zoom é quase impossível a gente dominar tudo isso. É possível? Claro que talvez seja possível, mas é muito mais difícil. Eu paro para pensar, por que eu vou trabalhar com algo que é mais difícil se eu posso trabalhar com algo que é mais fácil? Porque para mim o equipamento tem que facilitar a minha vida, não dificultar a minha vida. Tu entende, Levi? Então o que acontece? Olha só que louco, tá? Uma 2470. Uma 2470 em 5.6. Ó, uma 2470 em 5.6 pode desfocar muito mais ou muito menos essa caneca. Depende em qual milímetro eu estiver fotografando com ela. Ou seja, claro, lembrando, sempre mantendo a mesma composição. Sempre mantendo a mesma composição, que é o quadro desse vídeo aqui, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que é diferente. E quando a gente vê a maioria dos fotógrafos, dos bons fotógrafos que a gente admira, usando fixas, tem um motivo. Né? Existem vários pequenos motivos que fazem essa decisão das pessoas. Então, que câmera você tem? A 750. A 750, então tá. Eu te aconselharia você pegar uma 35mm também, para você ver um pouco mais aberto, porque a 50 é um pouco fechado para algumas coisas. Então, assim, eu me adaptei muito mais. Por quê? Porque eu gosto de estar ali sem precisar trocar muito de lente, e eu fotografo praticamente todo o casamento em 35, 50 em alguns,
momentos específicos. Making off eu fotografo bastante em 50mm. Então, assim, eu tenho já as minhas coisas pré-definidas e que funcionam muito bem. Eu gosto do fato de estar com a câmera na mão e saber exatamente, quando eu olho para alguma coisa, qual é a composição de 35, qual é a composição de 50. Então, é muito bom isso para mim. E faz eu me movimentar mais também, né? Então, quando você está, por exemplo, ó, você está aqui, fotografando com uma 24-70, e você vê uma criança ali, brincando, fazendo uma brincadeira, é muito mais fácil a gente fazer isso aqui, virar a nossa 24-70 para 70 e fazer um detalhe dela mais perto lá, certo? Uhum. Mas eu não gosto muito desse tipo de foto. Por quê? Porque parece que a gente meio que está roubando a cena daquelas crianças. Então eu preferiria estar com a 35 e me movimentar até perto delas e conseguir esse momento decisivo no lugar certo, do jeito certo, como se eu fosse uma criança também, como se eu estivesse brincando com elas e não como se eu estivesse só espionando elas, tu entende? Mas isso é completamente gosto. Então eu prefiro lentes mais abertas, por isso eu uso 35 e a 50. Mas não quer dizer que não dá para fotografar com 24-70 não, eu usei um tempo ela. Mas hoje, cara, eu não voltaria a usar, não. Porque eu vejo muito fotógrafo que com a 24-70, por ela ser muito boa e te dar muita possibilidade, eu não sei se eu posso falar aqui na live, mas eu conheço o fotógrafo, eu não sei se eu posso falar aqui não, mas a gente apelida o fotógrafo punheteiro. Que é o cara que fica o tempo todo trabalhando assim, ó. Pra frente, pra trás. 70, 50, 70, 50, 70, 50, 70, 50, 50, 35, 70, 35. O tempo todo dando zoom in, zoom out. Eu fazia muito isso. Eu não sabia que se eu fotografava aberto ou fechado, e aí eu fazia os dois. Só que fazer os dois, depois de um tempo, dizer, cara, eu tenho que saber como fotógrafo se essa cena é de perto ou se essa cena é de longe. Eu não posso simplesmente fazer os dois para depois decidir. Tu entende? Então, assim, e é comum. Você faz isso também? Normalmente, quem trabalha com zoom faz isso. E por isso que gosta da zoom. Para poder fazer uma foto de longe e uma de perto. Né? Aberto e fechado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Ali na entrada, padrinhos, noivos, sei lá, noiva, tudo. Eu faço eles estão vindo, eu pego na entrada, geralmente 5, 6 fotos, uma sequência de 5, 6 fotos. Eu espero ele chegar para mim fazer aquela foto meio corpo, enquadrado, já perto, mesmo eu estando com a 24-70. Quando eles estão chegando aqui, tipo, 1,5 m de distância, eu faço enquadramento e faço a foto meio corpo. Mas eu já fiz umas 4, 5, 6 inteiro. Né, pegando a igreja inteira, o salão, seja lá o que for, chácara, né? Entendi. Já fiz de e qual corpo inteiro, várias. Qual das fotos as pessoas mais compram de você? Nunca fiz essa, por exemplo, eu tô fazendo uma diagramação aqui agora, né? No álbum ela escolheu foto de meio corpo inteiro, de entrada, de padrinhos e dela mesma, da noiva, né? Entendi. Então tá, olha só. Eu só faço de corpo todo a entrada dos padrinhos. Tá tudo bem. Se eu quiser meio corpo, depois é só cropar mais. Mas eu faço Vai lá de e corpo faz todo. própria. Porque pra mim é isso que interessa. Sabe? Então assim, eu não sei. Cara, ó, assiste o vídeo do paradigma ali que eu falei antes, da escolha. Às vezes dá muita opção para as pessoas. A gente acha que a gente está ajudando, mas nem sempre ajuda. Às vezes dificulta. E eu não sei quanto você cobra por foto no seu álbum, não. Mas se as pessoas colocarem no meu álbum 2 fotos de cada padrinho, mano, vai chegar com 500 fotos no final do álbum, o que é impossível. Tu entende? Porque tem outras histórias e fotos muito mais importantes do que essas. Tu entende? Entendo, não, sim. Tem lógica, tem razão. Então, assim, eu não estou dizendo que é certo que é errado, não. Tu só está me perguntando, a tua pergunta foi, né? Por que fixa e não zoom? Então, tô dando alguns exemplos. A gente está brincando com alguns exemplos assim. Mas para mim funciona melhor. Faça e use aquilo que você acha que é melhor para você. Só não esqueça que quando a gente vê pessoas que a gente gosta do trabalho usando um tipo de ferramenta, não quer dizer que aquele tipo de ferramenta é o ideal. Mas quando a gente vê a maioria dessas pessoas fazendo e usando um tipo de lente, por exemplo, fixas, abre o olho. Será que não tem algumas coisas ali dentro dela que podem
que podem facilitar o nosso trabalho. E, ó, vou te Facilitar, dizer, fazer a diferença. exato, porque, cara, vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, às vezes, facilitar demais atrapalha. Facilitar demais atrapalha. Então, eu sempre digo assim, a 2470, sabe por que ela é ruim? Na minha opinião? Na minha opinião. Sabe por que ela é ruim? Porque ela é muito boa. Porque ela tem muita opção. O fato dela ser muito versátil e muito boa, deixa ela minha não tão boa. É tipo um carro, ela é tipo um carro que anda no asfalto, ela anda na água também, porque ela é meio que um barco, e se tu apertar no botão, ela sai umas asas para fora e começa a voar o carro. Saca? É tipo, será que ele vai ser o melhor carro na água? Será que vai ser o melhor carro no asfalto? Será que vai ser o melhor avião se ele tiver asa, se ele tiver roda, se ele tiver coisas para boiar em cima da água? Eu não sei. A 2470 Aí acaba sendo, aí fica assim, é tão bom que fica meio nenhum, meio no outro, meio no outro. Exatamente. É o clássico exemplo do pato. Que ele corre, nada e voa. É o bicho mais completo do mundo, né? Mas o que o pato mais sabe fazer é cagado. Então é mais ou menos esse exemplo. Assim, o que eu percebi algumas vezes que eu usei Fixed, peguei emprestado de colega para sentir, é que o foco dela é mais rápido e mais preciso do que a Zoom. Sim, claro. Não, a gente nem entrou na parte técnica. Total. Por quê? Porque ela é muito mais simples. Ela tem bem menos vidro, tudo é mais simples. Então, o foco dela tende a ser sempre mais rápido e mais preciso. Por isso que ela é mais nítida e por isso que ela é mais clara também, porque tem menos vidro. É uma lente muito mais simples. Sabe, se você deixar cair uma 2470, você tem um problemão. Se você deixar cair uma 35 no chão, você tem um problema. Que é um problema também, mas não é um problemão. Por quê? Porque uma 2470, quando cai, nossa, é foda. Né? Agora, a 35, uma 50, uma lente fixa, ela não tem aqueles monte de mecanismo que fica fazendo isso dentro da lente. Então, assim, não tem como ter tudo na vida. Né? Ou uma é mais versátil, a outra é menos versátil, mas é melhor em outras coisas. Então, tem que achar esse equilíbrio. O ideal seria 4 lentes, a 24, a 35, a 50 e a 85. Se eu achasse que esse fosse o ideal, eu ia ter todas elas, mas eu não tenho. Eu só uso a 35 a 50. Eu sei que é difícil de entender isso. É difícil de assimilar que o Robson só usa 2 lentes. Eu só uso essas 2 lentes. Então, para mim, para fazer as fotos que eu faço, essas 2 lentes já resolve. No ensaio é a mesma coisa. No ensaio é a mesma coisa. Eu sou o cara que estou trabalhando para fazer fotografias com sentimento, com conexão para as pessoas. E com o mínimo de equipamento possível. Porque quanto mais equipamento a gente tem, mais a gente parece um Robocop e afasta das pessoas. Eu uso a fotografia para conectar as pessoas, e para isso eu preciso me conectar com as pessoas. E quanto menos equipamento e mais gente eu for, mais fácil eu consigo me conectar e fazer esse tipo de fotografia. Então eu prefiro uma câmera pequena, com uma lente pequena, porque eu não quero mostrar que eu sou um mega profissional, porque eu tenho um mega equipamento. Eu quero mostrar que eu sou um mega profissional quando eles olharem a fotografia e disserem, caramba, que massa. Uou! Chorarem, rirem, se emocionarem vendo as minhas fotografias. É isso que eu busco. Legal. Tu entende? É só isso que eu busco. Então, para isso, eu não preciso ter tanto equipamento, não. E aí, o que eu posso ajudar a descomplicar na sua fotografia? Então, Robson, na verdade, o que acontece? Vou te contar uma historinha rápida. Eu morava em outro estado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande ali, né? Ali eu já fotografava um período tal, né? Fotografava bastante formatura, tinha meus clientes. E acabou que eu vim para São Paulo, né? Acabei não tendo muito clientes ali e tal. E agora, graças a Deus, assim, tenho conquistado bem o meu espaço. Tô nos Poderosos 12, né? Olha, seja bem-vindo. Tô começando aí a aprender um pouco o mestre. Só que eu, assim, como não tinha muito cliente, acabei optando para outra área. Hoje eu trabalho também em logística e tudo mais, né? E assim, eu não tenho esse tempo, um tempo hábil, assim, para me dedicar total à fotografia. E também, como você trabalha sozinho, né? Então eu tenho que editar, fotografar e tudo mais, a gente perde um tempo
bastante, assim, a minha pergunta seria isso, tipo assim, como fazer para dedicar esse tempo, assim, tipo, eu consegui editar, consegui estudar, né, agora com os poderosos e tudo mais, né, como alinhar isso, assim, no decorrer dos dias e tudo mais, né? Por exemplo, final de semana, agora, sexta-feira, sábado, domingo, eu consigo editar, postar foto e tudo mais, mas muitas das vezes a gente não tem esse tempo hábil para isso, entendeu? Então tá, Até porque vamos nós lá. temos outras coisas, né? Vamos lá, deixa eu tentar te ajudar. Difícil, difícil, tá? Primeira coisa, o meu pai fez isso a vida toda. Certo, Meu pai fez isso a vida toda. Ele sempre lidou com a fotografia com um plano A e B. Ou seja, certo. meu pai sempre lidou com a fotografia e sempre lidou com o ensino. Ele é professor de rede estadual, assim, né? Professor, como chama? Diretor, essas paradas aí de escola de ensino médio estadual. Então ele sempre lidou muito bem com essas duas coisas. Mas ele sempre lidou muito bem com o trabalho também. Ele sempre lidou muito bem com a situação de ter que trabalhar. Tem 2 trabalhos, tem que trabalhar o dobro. Ou seja, ele é um cara que sempre lidou com isso. E é puxado, não é para qualquer um não, tá? É puxado. Então assim, o que vem na minha mente é mais ou menos o que eu vi ele viver, que trabalhava durante o dia, chegava em casa de tardezinha, né? No caso dele era um pouco diferente, porque ele dá aula à noite, né? Então eram diferentes horários, mas por exemplo, chegava depois do horário dele e ralava peito nas edições, né? Ralava peito nas Uhum. paradas que tinham que fazer. Claro que isso foi alguns anos atrás, aonde, na minha opinião, a fotografia ela não dava tanto trabalho para a gente como ela dá hoje, na minha opinião. Por exemplo, no tempo do filme, você não precisava editar, você não precisava diagramar álbum, não. Você não precisava fazer tanto marketing digital, não. Você não tinha Instagram, você não tinha que postar foto todo dia. Você tinha que fazer outras coisas. Tinha Sim. outras coisas para fazer. Você mandar foto para jornal, você tinha que renumerar fotos, você tinha que botar foto manual dentro dos álbuns. É diferente, não é igual, ponto. Se é mais trabalhoso ou não, eu não sei. Eu, Robson, pela minha experiência que eu vivi, eu acho que lá atrás era menos trabalhoso a parte da fotografia. Hoje a gente tem que editar, a gente tem que diagramar, a gente tem que falar com o cliente mais. O contato antes era, sei lá, por telefone ou presencial, hoje é WhatsApp o tempo todo. Hoje acho que a gente tem mais trabalho. E tá tudo bem. Então, assim, hoje eu acho que sincronizar essas duas coisas é um pouco mais complexo. Mas eu acho que é possível por um tempo, sim. Porém, quando a gente tem 2 planos, a gente tem a energia sendo dividido em 2 lugares. Sim. Ou seja, a gente não tem o nosso máximo nem no emprego, nem no outro. Então, assim, é bom por um lado para a gente entrar no mercado, mas eu acho que você tem que entender se é fotografia que você quer viver mesmo, você vai ter que trabalhar e pensar na fotografia como uma forma de conseguir cada vez crescer mais para uma hora poder largar o outro, né? Sim. Mas tem gente que lida com o plano B, tipo assim, não, eu quero uma renda extra somente. Eu quero continuar trabalhando no meu emprego e quero final de semana fazer alguns ensaios, fazer alguns eventos e ganhar uma renda extra. Então, primeira coisa, depende o que você quer para o seu futuro. Você quer sempre lidar com a fotografia como uma renda extra ou você quer, logo na frente, em algum momento, lidar com a fotografia somente como sua única fonte de renda? É isso mesmo. A fotografia é o que eu gosto, é o que eu Entendi. amo fazer, entendeu? Então, você faz Com- hoje, na verdade, você tem um seu outro emprego para garantir a renda. Sim, sim. E até porque, como eu te disse, né? Como eu morava em outro estado, já estava um pouquinho mais conhecido, né? Já fazia bastante, já vivia da fotografia, tanto é que lá eu também trabalhava no estúdio fotográfico e tive que chegar em São Paulo e praticamente mudou a minha trajetória, a minha vida, né? Tipo, Uhum. e aí tive que correr pro outro lado para começar agora, graças a Deus, assim, tenho postado, o pessoal tem gostado do meu trabalho e tudo mais, e agora eu tô conseguindo já começar a ser mais conhecido e tudo mais, né? Até por isso que eu comprei esse curso esse ano aí, para mim poder, Legal. eu acredito que esse ano vai ser para alavancar, né? Devido a Total. essa pandemia agora, ficou mais complicado um pouquinho, mas graças a Deus, assim, eu não vejo como crise, porque consigo me dedicar mais, né? A Sim, gente fica mais em casa, então esse período é bom para a gente estudar, né? exato, Mas o exato. meu foco seria esse mesmo, o que eu quero é isso.
Então tá, cara, se é isso que você quer, então assim, na minha opinião, você tem que botar o mínimo de energia possível no seu outro trabalho, ou seja, fazer o que tem que ser feito e tal, bonitinho, mas não se dedicar e ser o funcionário do mês, né? Ou seja, Sim. a brincadeira que eu sempre faço é o funcionário do mês no sentido de ser o cara que tá se dedicando, que tá levando trabalho para casa, que tá levando, que tá tendo ideias, que dorme pensando na ideia que pode inserir na sua empresa e como fazer e tal. Não, talvez não seja esse funcionário. Seu funcionário que faz o que tem que ser feito bonitinho, redondinho, e deixar essa parte dessa energia de pensar em tudo isso na fotografia. Então, voltar para casa, ralar peito, fotografar o máximo que pode, publicar todo dia, mas Robson, eu só posso fazer final de semana. Então tá, então agora você mais do que ninguém precisa ser organizado. Usar os aplicativos de postagens para postar uma foto todo dia, sabe? Começar a organizar esse negócio para ele rodar normalmente dia a dia, de segunda a segunda. Por exemplo, hoje é feriado e eu tô aqui. Entende? Não tem ninguém mais aqui no estúdio, só tô eu. Acho que a Diana também tá na sala dela, mas a galera tá de Na folga. hora que eu te vi, eu já entrei logo, falei, não, o Robson tá lá, vamos lá. Então, o que acontece? O que eu tô tentando te dizer? Que eu só tenho um trabalho, só tenho um plano, que é fotografia, mas obviamente eu tenho também, dentro desse plano, eu tenho outros negócios, né? O ensino e tal. Mas beleza, mas é um plano só. Então, assim, ele me faz levantar hoje de manhã, no feriado, sexta-feira é feriado, e eu tô aqui, fazendo o que tem que ser feito, sabe? Tô aqui no meu computador com, olha aqui, sem brincadeira. Ó, a quantidade de janela de Facebook aberta aqui, ó, isso é tudo postagem, de vocês, alunos dos poderosos, das turmas, que eu preciso agora conferir, ler, conferir e responder todos eles. Então, tô aqui para isso, vou fazer esse parada, esse é o meu trabalho. Ou seja, tá tudo bem trabalhar 8 horas por dia. Eu acho que o perfeito é isso. Mas eu não vivo no mundo perfeito. E as minhas metas, e minhas vontades, e o que me faz bem, para eu conseguir o que me faz bem, eu tenho que trabalhar mais que 8 horas por dia. Bem mais. Então, assim, isso é uma coisa que você vai ter que entender, que não basta gostar de fotografia. Se você só gostar de fotografia, não vai resolver. Porque quem ama fotografia, sabe quem é quem ama fotografia? O amador. O amador ama fotografia. Diz o nome, ama. Ele ama fotografia. Sim. O profissional, ele não basta amar fotografia. Ele também ama, mas não basta amar. A gente tem que ir mais do que isso. Porque às vezes as pessoas me dizem, eu amo fotografia. Então tá, então compra uma câmera, vai fazer um hobby e curta a fotografia, sabe? Como eu amo fazer várias outras coisas também. Agora, se você quer viver de fotografia, não basta amar. Você tem que amar, você tem que se dedicar, você vai ter que se entregar para ela, você vai ter que viver essa parada. Então, as chances são de que você vai ter que trabalhar mais do que o normal. Mais do que o normal, porque você está dividido em 2. Então não tem muito mistério não, cara. Eu acho que assim, foco. Baixa a cabeça, acorda de manhã, vai lá, dá o teu melhor no teu negócio, na tua empresa aí, onde você tem o teu outro trabalho, volta para casa, sei lá, toma um banho, cria uma rotina, faz alguma coisa e diz assim, cara, agora não é descanso não, agora tem que continuar por, sei lá, para pensar, mais 2 horas. Se você trabalhar 2 horas por dia focado no seu negócio de fotografia, já dá bom. Então, assim, você trabalha 8 horas no seu outro negócio, mais 2 horas na fotografia, dá 10 horas. Eu trabalho mais que 10 horas por dia só na fotografia. Legal, entendi. Então, acho que tem como fazer, sim. O que eu posso estar oferecendo para as minhas noivas, para o meu público-alvo, no momento de quarentena, onde você não está saindo muito para criar conteúdos de foto, você não está tirando tantas fotos. Eu queria saber o que eu posso oferecer para os meus clientes no momento que eu estou de quarentena, que eu estou em casa, que eu não posso sair muito, que eu não posso fotografar. Então tá. Você tem quantos eventos você já fotografou? Dentro desse ano, desse um ano, uns 15 a 20, mais ou menos. Tá. Você tem foto para publicar ainda todo dia? Todo dia eu não tenho. É uma das perguntas que eu ia fazer. Vale a pena você reeditar algumas fotos? Porque desde um ano para cá, a minha edição ela mudou bastante, né? Eu vim evoluindo, comprei alguns workshops online de Lightroom. Vale a pena você reeditar algumas fotos de trabalhos antigos e repostá-los? Vale.
Na minha opinião, vale. Vai depender do que você quer mostrar. Na minha opinião, você precisa mostrar exatamente aquilo que você vende, aquilo que você quer vender. Então, se você mudou no meio do caminho e quer, de fato, mostrar essa nova fotografia, você precisa literalmente mostrar. Então, vale a pena reeditar sim. Agora vamos lá. Eu tô me ouvindo, é horrível. Aí eu me perco no meio da fala. Mas vamos lá. Você quer outros conteúdos. Tá. Tem milhões de possibilidades. Primeira delas. Você já casou? Já. Então tá. Então você faz tempo? Não, vai fazer 2 meses. Então você vai lembrar isso, vai estar bem quente na sua cabeça. Para pensar. E começa a lembrar meses antes do teu casamento. Qual era o maior problema? Quais eram os maiores problemas? Quais eram as suas maiores dúvidas quanto à fotografia? Nossa. Talvez o enquadramento das fotos, como segura, assim, calma. Não como fotógrafo. Como noivo. Como cliente. Como noivo. Certo. Eu queria, para mim eu queria me sentir bem nas fotos. Eu nunca me senti muito bem nas fotos. Eu queria saber se as fotos espontâneas ficariam legais, se as fotos com as pessoas ficaram boas. As minhas maiores preocupações eram essas: fotos espontâneas, fotos das outras pessoas, se ficariam boas, entende? Acho que era isso que eu mais me preocupava, porque eu não me sinto legal quando tiram fotos minhas. Beleza. Tá aí um grande conteúdo para você ensinar os noivos que têm o mesmo problema que você. A mesma dúvida que você. Ou seja, você tem... Mas será que você não tinha dúvida de quanto valia um fotógrafo? Também. Sobre valor. Até quando eu pesquisei, foi bem interessante os valores que a gente pesquisou. Então, e aí, me diz uma coisa, como é que você tomou essa decisão? O que fez tomar essa decisão? Por quem você contratou? A qualidade do trabalho, né? O fotógrafo que tirou nossas fotos do nosso casamento, ele tinha um preço um pouquinho maior do que os outros que a gente pesquisou. Mas a qualidade do trabalho dele valia a pena o investimento, né? O gasto das fotos. Então tá, olha só. Você não consegue baixar mais o volume um pouco? Consigo. Tá. Melhorou? Oi. Um pouquinho. Tá. A galera também não tá conseguindo entender. Então, assim, o que acontece? Vou tentar resumir essa parada. Olha só. Pega todas essas dúvidas que você tinha, todos esses medos que você tinha e que você escuta das outras pessoas terem e começa a dar conteúdo para ajudar essas dúvidas. Se o cara não sabia como escolher um fotógrafo, aonde procurar um fotógrafo, se as fotos espontâneas, o que era fotos espontâneas, sabe? Como esse cara fotografava. Começa a pegar todas essas dúvidas que as pessoas têm e começa a criar um conteúdo para essas pessoas. Tu entende? Respondendo um conteúdo responde cada uma dessas perguntas. Um conteúdo responde uma pergunta. E assim você vai gerando conteúdo para os teus noivos também. Ou para as pessoas que você quer que te contratem. Mas não deixe de postar pelo menos uma foto por dia, todo dia. Eu acho que isso é o mínimo que um fotógrafo precisa fazer. O mínimo mesmo. Porque, cara, se tu vai seguir um barbeiro, qualquer coisa, eles publicam uma foto por dia, quem está fazendo marketing interessante. E nós, fotógrafos, às vezes não paramos para postar uma foto por dia, dizemos que não temos foto, que não temos tempo. Olha, para pensar, velho. Como é que a gente não vai ter uma foto por dia se a gente é fotógrafo? Como é que o barbeiro tem uma foto por dia? Saca? Então, assim, fica ligado nisso. Só não para de publicar. E ó, fechou. Quer um recado rápido? Não espera o mercado de fotografia de casamento e de evento voltar. Se eu fosse te dar um conselho, que eu estou dando conselho para os meus alunos, valendo o Poder da Autoria, foquem nos ensaios fotográficos. Eu não sei onde você mora, mas em muitas cidades, os ensaios aos poucos estão voltando. Ontem eu fiz uma aula falando como é possível fotografar ensaios em qualquer lugar. Ou seja, você e nós, fotógrafos, devemos voltar fotografando mais ensaios do que nunca. Então, na minha opinião,
Eu, se fosse você, daria mais conteúdo para ensaios do que para casamento nesse momento. Fechou. Tá bom? Perfeito, então. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando.